Olá, meus amores! Hoje vamos fazer a resolução dos módulos 25 e 26 da apostila 2, Futurismo e Surrealismo. Então vai lá, pega a apostila e abre na página 95 para que a gente possa começar. Exercício número 1. No final da primeira década do século XX, surge um movimento artístico de vanguarda internacional intitulado Movimento Futurista. Tem origem na Itália, mas seu lançamento ocorreu no jornal francês Le Figaro. Explique a razão do seu lançamento ter sido na França e não em uma publicação italiana. Lembrando então que o futurismo foi um ato muito bem pensado pelo poeta e ativista Filippo Marinetti, e ele, apesar de ser italiano, resolve lançar o manifesto futurista no jornal Le Figaro francês, porque a França era um polo artístico, cultural e de disseminação de novas ideias, e ele tinha já a pretensão desde o início que este movimento se tornasse algo internacional. 2. Partindo da proposta futurista na qual se crê ser a velocidade o elemento mais característico do mundo moderno, de que forma o futurismo foi retratado nas artes plásticas? Gente, foi necessário que o artista assimilasse o movimento das figuras. E com uma superposição de formas, ele conseguiu então trazer essa ideia de velocidade, de dinamismo. Essa foi uma grande contribuição da arte futurista para as artes. 3. Observe a imagem intitulada A Mulher na Sacada, de 1912, produzida pelo artista futurista italiano que participou de várias bienais do Museu de Arte Moderna de São Paulo, além de ter sido responsável, juntamente com Georges Chirico, pelo movimento da pintura metafísica. O autor dessa tela é, letra D, Carlo Carrà. Exercício número 4. Leia o trecho de Marinetti. Tudo se move, tudo corre, tudo gira. Um rosto nunca está passivamente parado diante de nós, mas aparece e desaparece incessantemente. Graças à persistência das imagens na retina, as formas em movimento se multiplicam, deformam-se, sucedem-se uma à outra como vibrações no espaço em que se deslocam. Por isso, um cavalo correndo não tem 4 pernas, tem 20, e seus movimentos são triangulares. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o futurismo, considere as afirmações e assinale a alternativa correta. Então, vamos aqui observar com este olhar da arte futurista. 1. Tomava a persistência das imagens na retina como recurso da criação artística. Perfeito. 2. Preconizava que o importante era explorar os recursos cromáticos das imagens no mundo real. Não, essa aqui não era o que o futurista queria. O futurista estava querendo velocidade, dinamismo, trazer então essa questão do mundo moderno, do futuro. 3. Considerava que a representação de pessoas e animais eram os temas mais importantes. Não. 4. Tinha como princípio o dinamismo e a velocidade como elementos direcionadores temáticos. Perfeito, então o gabarito correto é a letra B, que vai trazer aí como verdadeira a 1 e a 4. Número 5. Fazem parte dos movimentos artísticos da vanguarda europeia: futurismo, cubismo, expressionismo e impressionismo, dadaísmo, romantismo, abstracionismo e impressionismo ou impressionismo e fauvismo. É a letra A, gente, a correta, futurismo e cubismo. Lembrando que o impressionismo, que tá ali na letra B, ela não tá ainda dentro da vanguarda. Ela é um movimento que impulsiona a vanguarda. E então, de novo, ali na C, o romantismo é que tá melando a história, porque o romantismo é um movimento acadêmico ainda e ele não é de vanguarda do século XX. D, aqui a gente vai ter o impressionismo de novo, como trazendo o erro da questão, e a E, novamente, o impressionismo. 6. Acerca do futurismo, leia as afirmações e faça a somatória das corretas. 01. Os futuristas consideravam que os demais pintores conservavam uma visão que ignorava a configuração dinâmica dos novos tempos. Perfeito. 2. A pintura futurista procurava a representação da realidade com a mesma objetividade de um cientista ao estudar um fenômeno. Não, eles estavam tentando aqui trazer a questão do dinamismo, da velocidade, não com a precisão da ciência. 4. Fazendo parte das vanguardas artísticas do início do século XX, o movimento futurista não estava de acordo com os valores estéticos burgueses. Correto?
8. O pintor italiano Umberto Boccioni foi um dos principais líderes do movimento. Sim, ele, o Marinetti também. 16. O movimento futurista iniciou-se com o manifesto literário de Filippo Tommaso Marinetti, ao qual se seguiu o manifesto da pintura futurista. Perfeito. Então aqui a gente assinalou a 1, a 4, 8 e 16, gabarito 29. Número 7. Sobre o futurismo, é correto afirmar que o gabarito correto dessa questão é a letra D, quando fala que ele celebra a era da tecnologia e apresenta em sua essência reflexões e inquietações sobre máquinas e movimento. Não se interessa em retratar o objeto em si, mas em expressar sua forma plástica, bem como a velocidade que é realizada no percurso de seu movimento. Certinho, o gabarito correto da 7 é a letra D. 8. Temos algumas imagens e a questão aqui pede para que a gente assinale aquela que é futurista. A obra futurista, gente, está ali na letra B. Observem como ela traz essa questão da velocidade, essa questão do futuro, da máquina. Então, letra B. Número 9. Considerando as transformações da arte moderna em relação ao período acadêmico, observe as figuras das obras futuristas, leia o texto e responda a questão. Para os futuristas, os objetos não se esgotavam no contorno aparente e seus aspectos se interpenetravam continuamente devido, sobretudo, à nossa visão, que é dinâmica e vê vários espaços a um só tempo ou vários tempos em um só espaço. Com base nas figuras, no texto e nos conhecimentos a respeito do movimento futurista, marque V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então vamos lá. Primeiro, a partir do contato com o cubismo, os futuristas investiram menos no tema e se aplicaram a complementar seu divisionismo colorista com uma fragmentação formal do tipo cubista. As obras futuristas demonstravam a possibilidade de usar a arte como meio para captar os aspectos de um entorno dinâmico. O divisionismo lhes permitia imprimir um ritmo dinâmico à composição. Perfeito, verdadeiro. Depois, Boccioni, em seu manifesto da escultura futurista, proclamou o uso de um único tipo de material na escultura, enfatizou a imitação de fórmulas herdadas do passado, Pode parar. Quando a gente fala em futurista, se tem alguma questão que está trazendo para a gente essa ligação com fórmulas herdadas do passado, a gente não precisa mais nem continuar, porque o futurista, ele visa apenas o futuro e ele quer acabar com tudo do passado. Então essa está falsa. A próxima. Enquanto no cubismo a geometrização enfatiza a estrutura formal do movimento representado, a fragmentação futurista tem a meta de criar elementos lineares, linha de força, que podem ser seriados para produzir um efeito de movimento. A coerência formal no futurismo tem importância secundária. Perfeito. Então, aqui no cubismo, a gente vai ter esses artistas se preocupando bem com a questão da matemática, geometrização. O futurista, ele usa essa questão aí do cubismo de fragmentação do mundo, de sobreposição de formas, mas com um outro objetivo, que seria o de dar dinamismo, velocidade para as formas. Então, essa aqui, então, verdadeira. A próxima. O futurismo italiano foi impulsionado na primeira década do século XXI pelas exposições e imagens do realismo e do neoclassicismo, sendo também influenciado pelo expressionismo alemão. Primeiro que o futurismo italiano, ele vem ali no século XX, não no século XXI, e ele não vai ser influenciado, ele não vai ser impulsionado por artes idas, artes acadêmicas, como, por exemplo, aqui, como está trazendo o realismo e o neoclassicismo. Então, falso. A próxima, o futurismo teve sua origem em uma maneira de entender a civilização, considerando o dinamismo como sensação típica dos tempos modernos, a ser buscada na pintura e na escultura. Em alguns aspectos, foi um movimento radical que rechaçou todas as tradições, valores e instituições sempre respeitados. Valorizou o registro da velocidade como valor plástico perfeito. Então, a gente vai ter aqui a letra C, que vai trazer VFVFV. Número 10 e última do futurismo. Assinale a alternativa correta referente ao surgimento do movimento futurista. A. Iniciou-se muito casualmente por meio das reuniões promovidas por um grupo de jovens pintores ingleses que tinham o hábito de realizar estudos sobre o desenvolvimento da arte europeia. Não, essa aqui está errada. B. Despontou por meio do excêntrico poeta, escritor e ativista político francês André Breton. A gente sabe que, na verdade, vai despontar com Filippo Marinetti. Errada. C. Despontou por meio do excêntrico poeta, escritor e ativista político italiano Filippo Tommaso Marinetti.
ao publicar na primeira página do jornal francês Le Figaro o primeiro de uma série de muitos outros manifestos futurista em 20 de fevereiro de 1909, gabarito correto, letra C. Vamos então lá para o módulo 26, as questões do surrealismo. Número 1, o que caracterizou o movimento surrealista? Gente, a característica principal do movimento surrealista é essa busca pelo acesso ao subconsciente, ao inconsciente, ao universo onírico dos sonhos. 2. Entre tantos artistas que produziram a chamada arte dos sonhos, a fantástica e extraordinária arte do imaginário, 2 nomes se destacaram. Um é considerado o mais surrealista dos surrealistas. O outro foi a personificação do surreal. A que artistas nos referimos? O que foi considerado o mais surrealista dos surrealistas foi Juan Miró. E a personificação do surrealismo, Salvador Dalí. 3. Em 1924 surgiu, com André Breton, um movimento de arte que se baseava em uma interpretação do mundo orientada pelo inconsciente, semelhante à dos sonhos. Esse movimento foi o surrealismo. Número 4. Temos aqui a imagem de uma obra de René Magritte, que foi um grande surrealista também, considerando-se a tela uma referência do surrealismo. Pode-se afirmar que este movimento procura expressar as emoções humanas em uma tentativa de interpretar as angústias do homem do início do século XX por meio de linhas e cores. Gente, esse aqui seria mais relacionado ao expressionismo e não ao surrealismo. B. É regido por 2 princípios, a simplificação das formas das figuras, que são apenas sugeridas, e o uso de cores puras e irreais. Essa aqui também não é característica do surrealismo. C. Retrata as formas da natureza como cones, esferas, cilindros. Os artistas, ao decomporem os objetos, não se preocupam em apresentar fielmente sua aparência real. Esse aqui está fazendo mais referência ao cubismo, não é mesmo? D. Se faz por meio de obras consideradas pelos artistas como manifestações do subconsciente, absurdas e ilógicas, como as imagens dos sonhos e das alucinações. Perfeito, gabarito correto, a letra D. Vamos lá para o número 5. Observe a obra de Juan Miró, O Ouro do Azul Celeste, em 1967. Leia as afirmações e faça a somatória das corretas. 1. Há predomínio das linhas retas, horizontais, verticais e inclinadas. Na verdade, essa aqui é só uma interpretação. A gente percebe que aqui tem bastante linha curva, então aqui tá errado. 2. Há predomínio das linhas curvas. Perfeito. 4. Essa obra é estática porque apresenta predomínio de linhas verticais e horizontais. Não. 8. Miró cria um ambiente espacial onde os elementos flutuam. Sim, essa foi a sensação que ele buscou. 16. Nessa obra, as cores utilizadas por Miró são primárias. Perfeito. Que quais são? Azul, amarelo e vermelho. Gabarito correto, 26. Assinalamos a 2, a 8 e a 16. Número 6. Embora até o século XIX a concepção de arte estivesse associada aos ideais de beleza clássica como harmonia, simetria e proporção, diversas manifestações artísticas posteriores perturbaram tais noções, criando novos modos de pensar e produzir a arte. Acerca dessas novas manifestações artísticas, leia as afirmações e faça a somatória das corretas. 1. O surrealismo, com suas imagens oníricas e fantasiosas, surgiu com base em uma conjunção de estudos psicanalísticos de Freud, com as incertezas e angústias provocadas pelo clima político da Europa. Perfeito. 2. Os cubistas abandonaram os resultados das pesquisas renascentistas quanto à ilusão da perspectiva e da representação tridimensional dos seres e objetos, passando a representar suas partes em um mesmo plano. Lembrando que o cubismo, então, foi uma arte em que os artistas traziam pinturas bidimensionais, altura e largura, e realmente não tinha essa questão da profundidade, certinho. 4. Wassily Kandinsky é considerado o iniciador de um movimento artístico que não procurava a representação da realidade, eliminando mesmo toda a relação com o mundo físico, valorizando mais as relações entre cores e formas. Que movimento foi esse? Abstracionismo informal, certinho. 8. A procura por uma suave gradação de tons na pintura e, ao mesmo tempo, uma absoluta dissociação desta em relação às formas da realidade foram as principais características do fauvismo. O fauvismo trazia cores bem fortes, alegres, e não essa gradação
tranquila de tons de pintura, né? Então essa aqui está errada. 16. Para o dadaísmo, o pensamento racionalista deveria ser a base de toda a arte, sendo proposto como uma forma de combater o caos em que se encontrava mergulhada a Europa. Gente, o dadaísmo não está relacionado com razão, com racionalismo, e sim com o ilógico. Então, o gabarito correto dessa é 07, assinalamos a 1, 2 e 4. Número 7. As artes, com suas vanguardas e seus desafios estatísticos, ganharam espaços históricos no mundo capitalista. Picasso, Van Gogh, Dalí, Miró e muitos outros pertencentes a essas vanguardas mantiveram as tradições culturais do Ocidente, reafirmando o valor da estética do classicismo. Muito pelo contrário, eles rompem com os padrões clássicos. B. Romperam com modelos acadêmicos de sua época, mudando as regras no mercado das artes. Perfeito. Número 8. As produções artísticas e culturais, sobretudo no período entre as duas grandes guerras mundiais, evidenciaram novas formas de expressão. Os movimentos artísticos e culturais relacionados à arte moderna se opunham à tradição e às formas clássicas, e com isso marcaram o surgimento de uma arte mais politizada. Considere as obras e assinale a alternativa correta quanto à representação da arte moderna no período abordado, ou seja, nesse período aí, entre as duas grandes guerras, que a gente vai ter as vanguardas. Então, as únicas imagens ali que fazem referência às vanguardas é a 1, 2 e 4. A 4 ali faz parte do modernismo brasileiro, que é uma obra de Tarsila do Amaral, no seu momento de arte social. A 3 ali, ela não entra porque é uma obra do Renascimento de Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Então, gabarito correto, letra C. 9. Sobre o futurismo, assinale a alternativa incorreta. A. Surgiu na Itália na primeira década do século XX? Sim, apesar de ter sido aí o manifesto ter sido lançado na França, ele surge na Itália. B. Teve como mentor o ativista Filippo Marinetti? Sim. C. Umberto Boccioni é considerado o artista mais talentoso desse movimento. Foi considerado. D. Tinha como um dos seus temas a velocidade. Perfeito. E. Fundiu-se com o surrealismo após a Primeira Guerra Mundial. Não, ele não vai se fundir com o surrealismo. Gabarito correto, letra E. Número 10 e última de hoje. Considere as afirmações e assinale a alternativa correta. 1. O movimento surrealista recebeu influência da pintura metafísica de Giorgio de Chirico, além do apoio e adesão de um grande número de artistas que estiveram antes vinculados ao movimento Dada. Perfeito, muitos que faziam parte do dadaísmo passam para o surrealismo também. 2. O movimento surrealista acabou por diluir-se após a Segunda Guerra Mundial. Sim, ele acaba. 3. O movimento surrealista despontou com a possibilidade de libertação da expressividade do imaginário, da mesma maneira como acontece nos sonhos, liberto da fiscalização consciente da razão e isento de preconcepções, com o intuito de desvelar o autêntico pensamento, desobrigado de valores morais ou estéticos que passavam ao largo de qualquer possibilidade de repressão, reprovação ou condenação. Certinho, esse acesso ao subconsciente. 4. O surrealismo tem na figura do poeta e escritor italiano Tommaso Marinetti seu principal teórico. Podemos parar por ali. Marinetti foi o principal teórico, digamos assim, aquele que fez o manifesto do futurismo. Então, o gabarito correto da 10 é a letra A, que traz somente a 1, 2 e 3 como corretas. Pessoal, por hoje é só. Aproveitem muito bem a semana e beijos!